Prosseguindo com nossos estudos, vimos na última aula que dentro do modelo deixa, rotina e recompensa existia uma mola propulsora que fazia o hábito se expressar de maneira automática, que denominamos anseio. Então, o objetivo agora é compreender exatamente o que isso significa, oferecendo mais um exemplo citado no livro O Poder do Hábito, relativo ao produto Febreze. Nos anos 1990, a P&G havia descoberto um componente químico que conseguia eliminar com eficiência, antes nunca conseguida, o mau cheiro de tecidos. Suas pesquisas indicavam que os consumidores estavam querendo algum produto que eliminasse aquele cheiro de cachorro molhado que fica quando deixamos uma toalha molhada em cima da cama, ou até mesmo aquele odor ruim de cigarro que impregna nas cortinas, para citar alguns exemplos. Todavia, o produto não deslanchava no mercado. As donas de casa não estavam percebendo aquela sensação de alívio, de alegria que as campanhas de marketing do Febreze tanto apregoavam. E depois de perderem muito tempo pesquisando, verificaram que, na verdade, as deixas não estavam claras. As pessoas eram incapazes de perceber a maioria dos odores do seu cotidiano. Ou seja, o mau cheiro não era notado com frequência suficiente para deflagrar um hábito. Mas a sorte da P&G começou a mudar quando, certo dia, sua equipe de marketing visitou uma cliente que adorava usar o produto. Usava-o todos os dias. E o que mais intrigava é que essa não era uma casa que parecia necessitar tanto do produto, pois não havia bichos de estimação, ninguém que fumasse, a casa era bastante limpa. E foi aí que descobriram que ela não utilizava o produto para eliminar o mau cheiro, mas quando terminava de fazer a limpeza. Seria uma celebração para finalizar a tarefa e deixar um cheiro agradável. Melhorava a sensação de dever cumprido. Foi então que mudaram toda a campanha de marketing do Febreze. Ao invés de ser apresentado como algo que elimina maus cheiros, optou-se por associá-lo com o cheiro bom do final da limpeza. Essa seria a recompensa. A rotina, obviamente, usar o produto, e a deixa o término da limpeza de um cômodo, por exemplo. Só que o mais interessante foi a criação do anseio pelo cheiro do Febreze ao final da limpeza. Depois de criado o hábito, as donas de casa diziam: se eu não sentir esse odor ao final, parece que a casa não ficou limpa. E esse foi o pulo do gato para que as vendas aumentassem vertiginosamente. Mudar o conceito de um produto que tirava mau cheiro para algo associado com a sensação de dever cumprido. Parece pouco, mas não é. Veremos mais sobre essa questão do anseio e do hábito nos próximos vídeos. Um forte abraço. Por ora, estamos estudando o papel do anseio, dentro do modelo deixa, rotina e recompensa. E para finalizar esse assunto, falaremos de uma pesquisa que estudou o cérebro de macacos. Pesquisadores colocavam esses animais numa sala pouco iluminada, com um monitor à sua frente, que passava diversas figuras diferentes em sequência, e o objetivo era saber se aprendiam a puxar uma alavanca quando determinada figura aparecia, ganhando um suquinho de sua preferência toda vez que acertasse. Quando começava a experiência com determinado macaco, ele demonstrava pouco interesse com o que estava aparecendo na tela. Mas com o tempo, começou a perceber certa conexão entre puxar a alavanca e a recompensa do suquinho. Ao acompanhar o nível de atividade cerebral desse macaco, observou-se uma intensa euforia quando ele recebia o suco. Porém, o mesmo animal era submetido a esse teste dia após dia, até que finalmente aprendeu qual figura, a deixa, era o sinal para que a rotina de puxar a alavanca fosse executada em busca da recompensa do suquinho. Quando esse hábito se instalou, o nível de atividade do seu cérebro também sofreu uma mudança significativa. Primeiro, o pico não se encontrava mais no recebimento do suco, mas sim quando as imagens começavam a aparecer. Ou seja, o macaco estava antecipando o prazer da recompensa do suquinho. Esse era um sinal claro do papel da ansiedade, que fazia o looping do hábito ser colocado novamente em prática. E tal padrão pode ser verificado em outras muitas situações. Pense
quando você está caminhando pelo shopping e sente um cheirinho de pãozinho de canela. Se você tem o hábito de comê-lo toda vez que passa por lá, seu cérebro vai ansiar, talvez até inconscientemente, pelo prazer que aquele açúcar proporciona. Desse ponto, para consumir o produto e receber a recompensa desejada, é apenas um passo. Ou até mesmo pense em pessoas que trabalham em frente ao computador. Ao escutar o barulho que chegou alguma mensagem no seu e-mail, começam a ansiar por saber se é ou não algo importante. Essa será a mola propulsora que fará desencadear a rotina de abrir a caixa de e-mails e ver se é algo importante. E você, já começou a refletir se também não se pega fazendo alguma coisa semelhante a essas apresentadas? Qual seria o anseio? Descobrir esses elementos é algo essencial para dominarmos os hábitos. Mas vamos parando por aqui e até o próximo vídeo. E nessa caminhada, já pudemos perceber como o anseio exerce papel fundamental na criação de um hábito. Pense agora no caso a seguir. Suponha que você, após o almoço, tenha adquirido o hábito de comer chocolate. Assim, ao finalizar a refeição, já estará ansiando pelo prazer que o açúcar irá lhe proporcionar ao ser ingerido. Eis que automaticamente retira o chocolate da bolsa para sentir o prazer desejado. Isso já deve estar claro até esse ponto. Mas o que gostaria de enfatizar é que seu cérebro não nasce programado para desejar chocolate após o almoço. Você, em algum momento, adquiriu esse hábito. Lembra-se do experimento com o macaquinho que recebia o suco se puxasse a alavanca ao ver determinada figura? Enquanto ele não aprendeu a ansiar, a antecipar o prazer de receber o suco, o hábito não se instalou. O mesmo acontece com a rotina de, ao perceber um celular vibrando, parar tudo o que se está fazendo, ansiando por saber o que é. E assim abrir o celular e ver do que se trata. Nem que naquele momento esteja estudando para uma prova importante, o hábito é deflagrado. E não basta ter a consciência de que 99% das mensagens não são importantes, não é mesmo? Pois bem, depois do hábito instalado, se não atendemos aos nossos anseios, podemos ficar impacientes ou até desesperados. Não cumprir com a rotina pode ser um tormento. Pense na angústia de um alcoólatra se tirarmos a bebida de sua rotina, ou de chocólatras se os deixarmos sem doce, no desespero de fumantes sem o seu cigarro matinal, e até mesmo nos viciados em tomar café o dia inteiro. Todas essas situações podem ser descritas por um conjunto de deixa, rotina e recompensa, ciclo esse sempre impulsionado por um anseio. Portanto, compreender tais características se tornam fundamentais para interferirmos positivamente em nossos hábitos. Em alguns casos mais simples, como no caso da vibração do celular que interrompe atividades importantes, se retirarmos a deixa, como por exemplo desligando o celular ao entrar em uma reunião importante, isso pode bastar para que o hábito não se expresse. Todavia, em outros casos mais difíceis, precisaremos mais do que apenas eliminar deixas. Mas esse papo vai ficar para os próximos vídeos. Então, até lá! Pois bem, sendo esse o 10º vídeo, gostaria de passar a limpo o que já aprendemos e já abrir caminho para que você entenda exatamente qual caminho iremos seguir de agora em diante. O modelo, baseado em deixa, rotina e recompensa, tendo o anseio como mola propulsora, creio que já está sendo bem assimilado por você até esse ponto. E o interessante é que ele poderá ser usado de duas formas. A primeira é adquirindo bons hábitos, como por exemplo, fazer exercícios regularmente, dormir mais cedo para ter uma boa noite de sono, alimentar-se melhor, estudar diariamente para um concurso e por aí vai. Então vamos dar um exemplo de como adquirir um bom hábito. Se deseja, por exemplo, fazer exercícios diariamente, crie uma deixa, tal como logo após o café da manhã ou ao chegar do trabalho. Em seguida, defina a rotina, se é fazer uma caminhada, ir à academia ou fazer algum tipo de esporte específico. Mas lembre-se, esses elementos não bastam.
é necessário que se encontre uma boa recompensa, como poder comer um chocolate depois do exercício, poder conversar com amigos durante a atividade, ou simplesmente buscando o prazer causado pela produção de endorfina que as atividades físicas proporcionam. Isso porque é preciso que você anseie por executar a rotina. E mais, que antecipe o prazer da recompensa, fazendo com que o corpo automaticamente busque executar a atividade proposta. Por outro lado, todo o conhecimento que estamos adquirindo nessa série pode ser usado para eliminar maus hábitos que estejam atrapalhando a sua vida. Podemos citar como exemplo parar de fumar, não ficar acessando dispositivos eletrônicos de maneira excessiva, ou até mesmo dar um basta em roer as unhas. Para tal, em algumas situações, já vimos que podemos obter resultados bastante interessantes apenas eliminando as deixas, que fazem com que esses comportamentos sempre iniciem um novo looping. Todavia, existem hábitos que precisarão de estratégias mais elaboradas, como por exemplo a regra de ouro, que estudaremos nos próximos vídeos. E nesse ponto, iniciaremos a apresentação sobre o que se denomina regra de ouro. Tal regra insere-se dentro da necessidade que todos temos de mudar certos hábitos indesejáveis que foram adquiridos ao longo do tempo e atrapalham alguma dimensão de nossas vidas. Para tal, o terceiro capítulo do livro O Poder do Hábito conta a história de um lendário técnico de futebol americano, várias vezes campeão, que no início de sua carreira encontrou grande dificuldade em conseguir emprego. Isso porque tinha em mente que para criar um time vencedor deveria mudar os hábitos de seus jogadores, ideia bastante incompreendida à época. De forma sintética, sua filosofia baseava-se na ideia de que seus jogadores parassem de tomar tantas decisões durante o jogo e agissem de forma automática, através da criação dos hábitos certos. Dizia ele: os campeões não fazem coisas extraordinárias. Na verdade, fazem coisas ordinárias, bastante simples, só que as executam sem pensar, rápido demais para o outro time reagir. Seguem os hábitos que aprenderam. Todavia, era claro na mente do lendário treinador que seria muito difícil pegar os jogadores com anos de experiência e mudar totalmente seus hábitos já arraigados, ou seja, suas deixas, rotinas e recompensas. Pela sua experiência e estudo, sabia que mais fácil seria atacar a etapa do meio, a rotina. A regra de ouro que pretendia utilizar consistia em manter as velhas deixas e recompensas já embutidas na cabeça do jogador e inserir novas rotinas. Isso por si só faria que um novo hábito fosse verificado na prática. Ao conseguir seu primeiro emprego num time bastante desacreditado, colocou em prática suas ideias revolucionárias. Resultado, foi o único treinador da história a chegar a 10 finais consecutivas, e suas técnicas acabaram influenciando todos os outros times da liga e até mesmo sendo aplicadas em outros esportes. E o seu segredo? Dizia que não precisava que seu time tivesse jogadores mais talentosos e geniais. Isso porque, ao invés de treinar diversas jogadas diferentes, focou em apenas algumas poucas. Só que os jogadores as praticavam inúmeras vezes, até que seus comportamentos se tornassem automáticos. Os jogadores já tinham suas deixas na cabeça, e tudo o que o treinador fez foi mudar a rotina, mantendo a recompensa. Eis a regra de ouro em funcionamento. E é a partir da história desse multicampeão que iniciaremos uma nova fase, que tratará sobre como mudar hábitos em busca de uma vida mais eficaz. E continuando nossos estudos, vimos na última videoaula que uma arma poderosíssima que iremos destacar no processo de mudança de hábitos indesejáveis é o que denominamos a regra de ouro. Essa regra baseia-se na ideia que não podemos eliminar um velho hábito, mas apenas mudá-lo. Para isso, mantém-se a mesma deixa, fornece a mesma recompensa, mudando apenas a
rotina. E com o objetivo de explorar esse assunto, o autor do livro O Poder do Hábito conta a história da organização que, segundo ele, é o mais conhecido e bem-sucedido exemplo de mudança de hábitos no mundo, os Alcoólicos Anônimos. Mais conhecido como AA, tal organização já mudou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, usando métodos próprios bastante poderosos. Cabe, nesse ponto, abrir parênteses para destacar que o alcoolismo não é apenas um hábito. É um vício físico, com raízes psicológicas e talvez até genéticas. Na verdade, a linha que separa o hábito de um vício é bastante tênue. O autor do livro cita que enquanto o vício é difícil de compreender, os comportamentos associados a eles muitas vezes são impulsionados por hábitos. Por exemplo, um viciado pode ir atrás de seu vício não por dependência física, mas por lembrar, ansiar aquela sensação agradável que o vício proporciona. Dentro desse contexto, os Alcoólicos Anônimos seguem a seguinte filosofia, de atacar os comportamentos que consideramos vícios, modificando os hábitos relacionados a eles. Em outras palavras, de atacar os hábitos que cercam o consumo do álcool. Sem entrar em muitos detalhes sobre o método dividido em 12 passos, foquemos apenas no terceiro, que diz: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma que o concebíamos. Na verdade, outros passos também citam a figura de Deus e espiritualidade. E, independentemente de questões religiosas, coloca-se em pauta o importante papel de que é preciso acreditar que é possível mudar. E o método vai além. Pede que os participantes façam uma lista de todas as deixas que são responsáveis por iniciar a rotina de beber e que também procurem as recompensas que o álcool proporciona. Esse é um processo árduo de autoconhecimento, em que se busca compreender quais anseios impulsionam o loop do hábito. Tais anseios podem ser os mais diversos, como fuga da realidade, relaxamento, momentos de companheirismo, alívio de ansiedades e até liberação emocional. Muitas vezes, anseia-se por um drink para se esquecer das preocupações e não necessariamente para ficar embriagados. Isso porque os efeitos físicos do álcool, em geral, são uma das menores recompensas que a bebida oferece para um dependente. Portanto, os Alcoólicos Anônimos, de certa forma, acabam utilizando a regra de ouro descrita no início desse vídeo. Faz com que as pessoas identifiquem as deixas, recompensas e anseios, buscando mudar somente a rotina. Obviamente, esse método falha na recuperação de algumas pessoas, mas tem se mostrado um grande aliado na luta por mudança de hábitos. Além de colocar outros valiosos tópicos em pauta, a serem melhores explorados nos próximos vídeos, os quais, de que o processo de mudança pode ser mais eficaz se feito em grupo, e a importância de acreditar que é possível transformar-se. É isso aí, até o próximo vídeo.